Jesus ama cada um. Oi, crianças! Tá tudo bem com vocês? Pai do Senhor. A aula de hoje é a aula número 12, que tem como título Ananias, um herói evangelista. A gente já viu 11 lições de 11 heróis e heroínas da Bíblia. E hoje a gente vai ver a lição de número 12, tá certo? E ela vai estar lá na leitura bíblica de hoje, que é em Atos, capítulo 9, versículo 10 ao 19. Lá está retratada a nossa historinha de hoje. Quando vocês terminarem aqui, ó, se vocês quiserem ir lá conferir, viu? É só abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 9, versículo 10 ao versículo 19, tá certo? E a nossa memória em ação de hoje tá lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Somente o finalzinho que diz assim: anunciem o evangelho a todas as pessoas. O Senhor está mandando que a gente anuncie, que a gente fale do amor de Deus para todas as pessoas. E o nosso herói de hoje vai falar justamente disso, tá certo? Como é o nome do nosso herói de hoje, hein? Ananias. Tá aqui, ó. Segura, Sofia. O nosso herói de hoje é o Ananias. Você já conheceu o Ananias? Ele vai contar uma história muito legal. Vamos escutar? Tá bom? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou uma missão para todos nós que crê nele. Vocês sabem qual é essa missão? Pois é, pregar o evangelho. É anunciar que ele morreu lá na cruz para salvar cada um de nós, que ele perdoou os nossos pecados ali naquela cruz para que a gente possa ser digno da salvação, que a gente possa ir morar no céu com ele. Olha aí que coisa boa. Pois é, assim como Jesus falou, muitos seguidores deles fizeram isso, tá certo, crianças? Um deles foi o nosso herói de hoje, que é Ananias. Ele falava do amor de Deus, do amor de Jesus a todos. E Deus sabia que sempre podia contar com ele. Os fariseus, que era o povo que odiava os seguidores de Jesus, faziam de tudo para matar, para prender todo aquele que pregava o nome de Jesus. Mas o verdadeiro herói, ele cumpre a sua missão até quando ele sente medo. Ananias era assim. Ananias, ele pregava a palavra do Senhor, mas ele também teve medo. Você sabe que ele teve medo? Pois é. Mas mesmo assim, ele não deixou de pregar o nome de Jesus. Ele continuou falando e pregando. Um dia, correu uma notícia que um dos piores perseguidores de Jesus, dos perseguidores dos cristãos, estava chegando a Damasco, onde Ananias morava. O seu nome era Saulo. Saulo, pois é. Ele não gostava de quem era cristão. Toda vez que via um cristão, ele não gostava. Ele tinha autoridade de prender e maltratar qualquer cristão. E assim ele fazia. Mas mesmo sendo mal, também precisava do amor de Jesus para poder mudar. Só que quem é que ia falar com esse homem se ele era mau? Vocês iam querer ir falar com ele se ele era mau? Se ele era perseguidor? Se você dissesse que servia a Jesus, ele ia maltratar vocês, ele ia brigar, ele ia prender, porque ele tinha autoridade para fazer isso. Vocês iam ter coragem de ir lá falar do amor de Deus para ele? Pois é, ninguém tinha coragem. Mas aí apareceu um que teve, mesmo com medo, mesmo sem coragem, ele foi lá. Por quê? Porque ele tinha o Senhor. E esse foi Ananias. Mesmo com medo, o Senhor chegou para Ananias. Jesus apareceu para Ananias. Jesus apareceu para Ananias e disse que ele tinha que ir lá na casa de Judas, porque Saulo, aquele homem mau, estava lá na casa de Judas. E ele ia lá. Ele tinha dado uma visão avisando que o cristão Ananias ia lá e ia orar para ele voltar a enxergar. Isso mesmo, Paulo, ele estava cego
quando ele ia para o caminho de Damasco, quando ele ia no caminho de Damasco, ele ficou cego. Por quê? O Senhor Jesus apareceu para Saulo enquanto ele ia no caminho de Damasco. E quando ele apareceu, surgiu uma forte luz e perguntou para Saulo: Saulo, por que você me persegue? E a luz era tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que Saulo ficou cego. Saulo não estava enxergando mais nada na frente dele. E ele ficou cego. Então, Ananias respondeu ao Senhor Jesus: Jesus, muita gente tem medo daquele homem. Todo mundo já ouviu falar das maldades que ele faz com quem é teus servos. Aí o Senhor respondeu para Ananias: Mas vá, pois eu escolhi Saulo para trabalhar para mim. O Senhor escolheu Saulo, aquele homem tão mau, aquele homem que maltratava os seguidores de Jesus, mas o Senhor o escolheu. O Senhor escolheu para ele trabalhar para Jesus. Mas para isso, para ele poder ser transformado e mudado, Ananias tinha que ir lá na casa de Judas e falar do amor de Jesus para Saulo. Então, quando chegou lá, ele pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui mesmo, Jesus, aquele mesmo que você viu na estrada. Ele me enviou para que você veja e fique cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, aquelas escamas que estavam lá nos olhos de Saulo, que não deixavam ele enxergar, caíram e Saulo voltou a enxergar novamente. E naquele momento ele aceitou o Senhor como o único e eterno Salvador. Ele foi batizado e ele aprendeu mais e mais sobre Jesus. E Saulo foi transformado, o nome dele em Paulo. Paulo, isso mesmo, aquele Paulo que a gente muito escuta as histórias dele, que pregava o nome do Senhor, que foi um grande missionário. Saulo, aquele homem que era mau, que maltratava todo mundo, foi transformado em Paulo, um homem bom, um homem que pregava as palavras de Jesus, um homem que anunciava o evangelho, assim como a nossa memoriação diz hoje, que a gente deve anunciar o evangelho do Senhor, pois assim Paulo fez. Paulo ele pregou por todos os cantos e ele se tornou um dos maiores missionários que o nosso mundo já teve. Por isso que a gente ouve falar muito sobre Paulo, porque ele foi transformado, mas isso só aconteceu porque o nosso herói, Ananias, ele, mesmo com medo, ele foi anunciar as palavras do Senhor. Mesmo teve temor, né? Ele ficou temeroso, mas mesmo assim ele não deixou de ir anunciar o evangelho do Senhor. Por isso que ele é um herói evangelista, tá bom? Essa foi a nossa historinha de hoje, com a minha assistente Mirim Sofia aqui. Agora vocês vão pegar a revista de vocês, vão fazer a atividade e depois vão mandar a fotinha pra gente, tá bom? Tchau e até a próxima!